O programa a seguir contém imagens fortes sobre drogas e violência. Recomenda-se critério ao telespectador. Uma grande carreira branca abre seu caminho até a América do Norte. Do fazendeiro colombiano que colhe uma simples folha verde, até o pescador que um mês depois enche um submarino artesanal de cocaína pura e parte para o México. Então, 2 semanas depois, 40 toneladas da droga são carregadas em um caminhão que cruza a fronteira dos Estados Unidos até o traficante. E finalmente o usuário paga por 1 grama da droga o que pagaria pelo mesmo peso em ouro. Ao ser consumida, a cocaína contribui para uma indústria que gera anualmente 30 bilhões de dólares, está fora de controle e transforma a fronteira sul dos Estados Unidos em uma das regiões mais perigosas do planeta. Cocaína, história entre linhas. Lados opostos da fronteira. As cidades na fronteira do México são extraordinariamente violentas. Juárez é a mais violenta do mundo. Uma cidade tão próxima da América do Norte e tão perto de El Paso, praticamente nos Estados Unidos, lidera o ranking de homicídios, roubo de carros e muitos sequestros. 35 mil assassinatos em 5 anos. Quantas mortes tivemos nas guerras que estamos travando agora? O problema aqui é imenso, pois analisando a situação, temos 3.200 quilômetros de fronteira. Desses 3.200 quilômetros, pouco mais de 1.800 não sofrem qualquer intervenção das autoridades americanas. O problema da cocaína é muito maior do que se pode imaginar. Se não detivermos o tráfico, se não mantivermos a vigilância aqui, vamos acabar perdendo. E o que está acontecendo no México vai acabar tomando conta deste país. Com 3.200 quilômetros de extensão, a fronteira Estados Unidos-México é o local por onde a maior parte da cocaína entra em solo americano. Os cartéis mexicanos, para os quais sequestro e assassinato são práticas usuais de trabalho, dominam o tráfico. Covas coletivas e corpos esquartejados são fatos cotidianos aqui. E muitos temem que em breve a violência acabe invadindo as ruas dos Estados Unidos. Parte 1. A fronteira. São 7h30 da manhã de uma segunda-feira e nós recebemos um telefonema sobre um possível homicídio na periferia de Culiacán. E isso mostra como homicídios podem acontecer a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar. No momento, o México está no meio da pior guerra do narcotráfico de todos os tempos. Estamos lutando em Sinaloa, estamos lutando na fronteira, mas grande parte das drogas vem de Sinaloa, porque o cartel de Sinaloa é historicamente a maior organização criminal desta nação. Com a pressão do governo, este cartel desencadeou uma guerra civil. O império implodiu. Esta aqui é uma das cidades mais violentas do planeta. Nós temos cerca de 5 mortes todos os dias. E em muitos destes homicídios são usadas armas como a AK-47, a R-15, e assim como os criminosos, muitos civis também são atingidos. Eu acabei de falar com a polícia e eles disseram ter encontrado o corpo de alguém que aparentemente foi raptado, torturado e executado friamente. Nesta vítima a gente pode ver como suas mãos foram amarradas para trás e sua cabeça coberta. E estes sinais mostram que ele foi sequestrado e mantido vivo antes de ser morto. Ele também tem sinais aparentes de tortura. A vítima foi morta e desovada em lugar público. Isso acontece diariamente, em Sinaloa e em muitas partes do México. O mais difícil é quando os membros da família chegam à cena do crime. Uma mãe chega e diz, meu filho, ou a esposa que chega chorando. Observar seus rostos faz perceber que são vidas humanas, não apenas números.
Cada uma das 35 mil pessoas mortas nestes 4 anos por esta guerra do narcotráfico era um ser humano. E o povo está sofrendo porque a guerra continua. Foram mais ou menos 35 mil mortes como esta. A maioria delas desta forma, nos últimos 4 anos. A situação agora está crítica no que se refere a homicídios. É muito fácil cometer um assassinato no México e sair impune. Somente 2% dos homicídios são elucidados e punidos. Hoje, segundo estatísticas do governo mexicano, 71% do território do país são controlados pelo crime organizado e pelos cartéis de drogas. O tráfico de drogas não foi sempre tão sangrento. Por milhares de anos, os sul-americanos mastigaram a folha da coca aproveitando suas propriedades digestivas e estimulantes. Então, na metade do século XIX, um cientista pesquisando um medicamento milagroso destilou e transformou o princípio ativo da folha da coca em pó, batizando-o de cocaína. A droga foi usada como anestésico e no tratamento de uma variedade de dores. Mas em 1920 a cocaína foi considerada viciante e foi banida universalmente. A cocaína desapareceu até as estrelas do rock e celebridades a ressuscitarem nos anos 70. Imagens de pessoas bonitas cheirando a droga conferiram à cocaína uma aura de glamour. Para suprir a crescente demanda, entraram em cena os novos cartéis colombianos que controlavam a produção e a contrabandeavam para os Estados Unidos. A violência era parte do negócio, pois eles lutavam entre si pelos grandes lucros. A morte do rei colombiano das drogas, Pablo Escobar, levou ao colapso dos cartéis da Colômbia nos anos 90 e tudo mudou. Facções criminosas mexicanas preencheram a vaga. Eles se armaram como um exército paralelo e declararam guerra a qualquer um que tentasse detê-los. Nos anos 80 até a era recente, houve pouca violência em El Paso ou em Juárez. O tráfico de drogas fluía, as pessoas contrabandeavam, mas não havia muito conflito, pois só existia um cartel no comando de Juárez e as pessoas trabalhavam para ele, ganhavam bom dinheiro nesta atividade. Mas em 2008 houve a tentativa da tomada de Plaza Juárez por Chapo Guzmán, do cartel de Sinaloa. Imagine duas companhias, a Southwest Airlines e a American Airlines. Elas concorrem por mercados específicos. Elas lutam, querem o mercado, querem conseguir o que desejam. É a mesma coisa com os cartéis. O que eles tentam fazer? Eles vão atirar uns nos outros. E em quem quer que entre no caminho para controlar o que eles querem controlar. As taxas de homicídio explodiram de 200 a 300 para milhares. É uma guerra aberta. É uma guerra aberta. Se é uma ameaça aos cidadãos americanos? Sim, por onde eu começo? A guerra do narcotráfico que está ocorrendo no México não é de traficantes contra traficantes. Houve vários incidentes onde as balas voaram para o lado deles, mas há 3 semanas nossa polícia rodoviária foi alvejada por cartéis da droga. Cidadãos americanos estão sendo sequestrados, levados ao México e mortos. Tenho 5 pessoas desaparecidas no meu condado. Eles foram raptados, levados ao México e foram assassinados. Isso está ocorrendo diariamente aqui, da fronteira de Brownsville, Texas, até San Diego, Califórnia. O México está na porta de entrada para os Estados Unidos. Esta violência pode se propagar e é de interesse dos americanos ter um ambiente mais pacífico na fronteira sul. Qualquer coisa que aconteça no México afeta os Estados Unidos. Um colapso no sistema político mexicano seria um desastre para esta nação, mas também criaria grandes problemas de caos na América do Norte. Então, os Estados Unidos precisam desempenhar um papel mais incisivo para abrandar a violência no México. O relacionamento entre as nações é complicado. O México resiste à intervenção norte-americana, pois isto ameaça sua soberania. Os políticos americanos querem se abster de qualquer responsabilidade pelo caos em sua fronteira. Como resultado, há muita conversa sobre o tema, mas pouca ação. Eu andei por aquela fronteira, eu percorri de carro, eu voei por ela, eu dirigi por ela. Acredito que conheço aquela fronteira melhor que ninguém. Você a considera segura? E eu acho que eu posso dizer que ela está tão segura agora quanto sempre Minha esteve. pergunta E eu é... acho que... Aqueles que vivem na fronteira têm uma opinião diferente. Como ela pode ir lá, ficar em frente a milhões de americanos e contar uma mentira dessas? Não passa de uma mentira. Esta fronteira não é segura.
Eu aconselho meus cidadãos, principalmente os fazendeiros e rancheiros, a se armarem, não deixarem a sede da fazenda em direção à mata sem levarem uma arma. Não saiam dos campos que vocês aram às 2 ou 3 horas da manhã para ganhar o pão, sem algo para proteger suas vidas. A fronteira é um lugar ermo. Na paisagem figuram apenas alguns ranchos isolados. As famílias aqui incorporam o espírito de autossuficiência dos pioneiros americanos. Estamos cerca de 110 quilômetros a leste de El Paso. Esta é a última fronteira da América do Norte. Depois já é o México. Estão vendo aquela margem ali? Tudo daquele lado da margem é México. Um rio passa entre as margens ali. Aquelas colinas ali, tudo está no México. E é onde tudo começa. É por aqui que a droga entra. É por aqui que o problema começa. Claro que não há uma cerca fronteiriça. Aqui não há policiamento. Você pode cruzar o rio onde quiser. Há épocas em que você nem precisa molhar os tornozelos. Mas a coisa toda não deveria ser desse jeito. A fronteira deveria ser segura. Estas pessoas deveriam se sentir protegidas nesta nação, mas não é o caso. É difícil dormir sem saber o que está por vir, o que está espreitando você. Isso está piorando agora. Um ano atrás, um rancheiro estava checando seu gado, checando a água, e foi ajudar um cara, deitado perto do açude. O cara se virou e matou com um tiro. Não dá nem para pensar em ficar sem arma neste lugar. É simples assim. Se eu acho que posso dar conta de 10 caras, não, mas pelo menos terei a chance de lutar, de talvez conseguir fugir para um local seguro até alguém aparecer para nos ajudar. Nas grandes cidades americanas, existem bairros tranquilos e calmos. Mas de repente as gangues tomam conta do bairro e o lugar perde toda a tranquilidade e toda a calma. As pessoas estão se mudando, estão indo embora. Elas não querem participar disso. A vida como a conhecíamos acabou por causa desses cartéis. Eles arruinaram tudo para todos. Os cidadãos norte-americanos que vivem na fronteira provam que a violência e as drogas não são um problema exclusivo do México, pois também afeta os Estados Unidos e é de responsabilidade de ambas as nações. As duas nações acusam uma a outra. Na verdade, há uma espécie de relação simbiótica entre traficantes, entre o tráfico de drogas México e Estados Unidos. A droga chega através do México ou é produzida lá, mas é consumida nos Estados Unidos. Os peritos estimam que cerca de 30 bilhões de dólares saem do bolso dos consumidores americanos todo ano direto para os cartéis mexicanos. É muito dinheiro e eles vão continuar a lutar por esse dinheiro enquanto A cocaína abriu um grande caminho através da América do Norte. Pode ser ilegal, mas é um grande negócio e, como qualquer outra indústria, é regulado pela lei da oferta e da procura. E nos Estados Unidos, a procura é enorme. Parte 2. Usuários. Tenho 30 anos de idade e uso essa droga há 16 anos. Quanto eu gasto em crack por semana? Talvez uns $1.000. Uns $1.000 ou mais. Eu acho que eu fumo de 100 a $200 por dia. Acho que na minha vida inteira cheirei o equivalente a $500 mil em cocaína. É muito dinheiro. Mas se gostam de você, você acaba não comprando. Outras pessoas compram pra você. Muitas vezes as garotas não precisam comprar coca. A cocaína está em todas as classes da sociedade norte-americana, dos ricos aos pobres e todos entre eles. Segundo um estudo recente da Casa Branca, quase 40 milhões de norte-americanos já experimentaram a droga, alguns aos 12 anos de idade. Eu estava com 15 anos e tinha um amigo mais velho, de 23. Ele era incrível, pois ele tinha um apartamento que ficava em cima de uma loja de bebidas. Ele conhecia todos os traficantes. Basicamente, ele levava um monte de adolescentes para o apartamento dele. Ele dava trouxinhas de coca, de heroína, preparava as carreiras e mostrava pra gente como fazer. Eu tinha 21 anos, quando fui apresentado a cocaína por alguém que nos deu a droga como gorjeta, em um casamento. E eu não sabia o que era aquilo, não sabia nem como prepará-la. A cocaína apareceu na minha vida quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhava como acompanhante e stripper.
E isso é parte da vida de uma stripper. A história é a seguinte. Eu comecei a usar cocaína para parar de usar a heroína. E agora eu uso as duas. Eu venho usando drogas desde os 12 anos. E agora que eu tenho 52 anos de idade, eu ainda tô usando essa porcaria toda. Meus amigos disseram, manda ver. A gente usou e nada aconteceu. Usou de novo e nada aconteceu de novo. As primeiras vezes que usei a droga, pensei, ok, eu não tô sentindo nada, não sei o que tantas pessoas falam, isso é uma merda. Então percebi que precisava cheirar mais de uma carreira para realmente sentir os efeitos. E você sente mesmo. Eu ficava limpando minha casa feito um louco, o som ficava ligado, eu dava festas, ficava muito louco, mordia os lábios, falava sobre coisas das quais eu nem me lembrava e eu me divertia. Então eu queria mais. E mais. E muito mais. Eu tenho uma mesa de jantar de vidro escuro. E é bem legal por causa do contraste das cores, entendeu? Nós fazíamos as carreiras sobre a mesa e ficávamos olhando. E quando você se curva sobre ela, dá pra se ver um pouco. É bem engraçado. É o tipo de atitude que a gente tinha a usar. Isso devia ser uma coisa boba e divertida. São 3 as principais formas de consumir cocaína. A mais comum é inalar ou cheirar a droga. Para cheirar a coca, você pode fazer um monte ou uma carreira. Você pode pegar uma chave de carro, enfiar a chave na trouxinha e dar uma cheirada. Você pode formar carreiras finas com a droga. É isso que eu faço, é o que a maioria das pessoas faz. Pega a trouxa de coca, joga um pouco sobre a mesa, faz as carreiras, pega uma nota de $1 e lá vem ela pra dentro. Às vezes é difícil manter toda a cocaína no nariz e então você pensa, ok, eu tô quase lá, então... E ela desce pela garganta. Você cheira e aí leva uns 2 ou 3 minutos até o efeito bater. E aí você fica num humor ótimo. Você se sente bonita, sente que está no topo do mundo, fica mais ousada, faz coisas que normalmente não faria. Aí você tá na boate e depois de cheirar muita coca boa e uma música de balada começa. Então, são 3 minutos e meio de pura curtição. E isso não é legal? A droga é polêmica há séculos. Sigmund Freud achava que era a cura para tudo, incluindo malária, histerismo, flatulência, dores de cabeça, depressão e alcoolismo. Freud também usava a cocaína como estimulante sexual. Em uma carta, Freud aconselhou a noiva a não resistir a ele, dizendo: quem você acha que é mais forte? Uma garota delicada que não come o suficiente ou um homem grande com cocaína no corpo? Cheirar é rápido, fácil, pode ser feito em quase todo lugar. Mas por levar tempo até atingir a corrente sanguínea, o efeito é abrandado. Então, algumas pessoas injetam a coca. Ela flui mais rápido, o efeito é mais forte. Antes de tirar a agulha do corpo, eu já sinto o gosto da coca na boca. Injetando a droga, você fica mais alto com menos cocaína. Esse aqui é o recipiente onde eu coloco a água para encher a seringa. Isso aqui é para colocar cocaína. E aí, usando um cotonete comum, você tira o algodão da ponta. O algodão é para tirar todas as impurezas misturadas na droga. Eu acho que de 30% até 40% é o máximo que dá para tirar de impurezas. Injetar cocaína não é uma prática utilizada pela maioria, mas é popular para alguns personagens da ficção. Sherlock Holmes aplicava em si uma solução de 7% de cocaína sempre que se encontrava entediado ou depressivo. Uma vez que você supera o medo de injetar a droga, depois disso você não consegue parar mais. Há outra forma de consumir cocaína, fumando. Esta versão da droga é chamada de crack. Você puxa bem devagar. Então segura a fumaça e depois a expele. E então, a cocaína te pega de jeito.
Para produzir o crack, a cocaína é misturada ao fermento de pão e água para então ser aquecida. Há duas razões para se fazer essa droga. Pedras de crack podem ser vendidas em porções pequenas e baratas, e fumá-lo traz um efeito imediato e avassalador. Mas as consequências podem ser devastadoras. Esta droga afeta as pessoas de forma diferente. Alguns mudam a personalidade, outros ficam paranoicos, outros ficam quietos, alguns querem limpar a casa inteira, ficam ativos. Depende da qualidade da cocaína. Se for ruim, a coisa pega. Esta droga afeta a sua vida. Você não fuma o pó, porque o pó não traz o mesmo efeito que a cocaína transformada em crack traz. Nós que usamos o crack gostaríamos de tê-la na forma mais pura. Em alguns minutos, se a cocaína for boa, os espasmos vão começar. Os espasmos normalmente ocorrem após o consumo do crack e eu estou começando a perder o controle da minha boca, se puder notar. No momento, eu estou um pouco tenso. É isso. Tenso. Não consigo controlar meus pés e tudo está saindo fora do meu controle agora. Você ouviu? Você ouviu isso? Tem alguém andando aqui. O efeito são 15 minutos de glória. Depois eu preciso fazer tudo de novo. Tudo igual, do mesmo jeito. O uso prolongado transforma você em um sem-teto. As pessoas deixam de confiar em você. A maior parte do tempo, você fica lá fora. Sozinho. A cocaína é ilegal nos Estados Unidos há quase um século, mas isto não significa que seja difícil de ser achada. Os usuários sempre sabem onde procurar. Para todas as cidades que eu fui, eu sempre encontrei a droga. Toda vez que eu quis. Vira na próxima esquerda, por favor. É só você achar um barzinho no centro da cidade e então perguntar para alguém. Dá pra conseguir com garçons, com seguranças, dá pra conseguir com um manobrista, com a moça da chapelaria. Quanto é que ela ganha por noite? Uns $50 no máximo? Chega a isso? E se você sai de férias, as pessoas que trabalham no resort conseguem. Levam as drogas até o seu quarto. E aí, vai querer êxtase ou outra coisa? Por que você acha que eu uso drogas? E o que você tem? É mais fácil conseguir coca do que maconha. Eu só preciso dar um telefonema e eles trazem na hora pra mim. A coca tá em todo lugar. Pessoas influentes e poderosas usam cocaína. Médicos, advogados, contadores, membros da igreja, estudantes. Todo mundo usa cocaína. Alguns gostam de Pepsi e café. Outros gostam de cocaína. Ela o mantém ativo o dia todo. Somos normais. Levamos nossos filhos para a escola, trabalhamos, cozinhamos quando chegamos em casa. Podemos ficar altos o dia todo no trabalho, na reunião de pais na escola, em casa com as crianças, sem ninguém sequer notar. Eu já andei com policiais que consomem cocaína. Já vi donas de casa que usam avental, cozinham e têm filhos cheirando carreiras. E eu garanto que isso não é tão estranho ou raro quanto todo mundo imagina. Isso não é mesmo. Muita gente usa. Há uma fina linha branca ao longo da fronteira entre México e Estados Unidos. O tráfico e a distribuição da cocaína movimentam $30 bilhões por ano. Tanto dinheiro significa que muitos correrão o risco de serem presos ou até morrer por este negócio. Parte 3. Traficantes. Se você quer comprar drogas, as duas maneiras mais fáceis de conseguir é ir ao gueto e falar com alguns membros da gangue e eles vão te vender algumas drogas. Ou você pode ligar para mim ou para os meus amigos que a gente vai entregar para você. Geralmente as pessoas que me chamam são de classe média, jovens bem-sucedidos. Eles não têm coragem de sair e comprar drogas na rua. O engraçado é que eles sempre acham que a gente vai acabar roubando eles. Mas o fato é que eles me dão toda a grana que eles têm cada vez que eu vou pra casa deles. Então, por que eu precisaria roubá-los?
Eu vendo tudo, menos crack e heroína. Não dá pra entregar crack como se entrega cocaína. Pra conseguir crack, você precisa ir pra periferia, falar com alguém chamado Flaco ou Ice Dog, alguma coisa assim. E com certeza ele vai gritar com você. A cocaína sempre foi um meio rápido de ganhar dinheiro. Mas quando o crack surgiu nos anos 80, os lucros triplicaram do dia para a noite. Mas isso trouxe uma devastadora onda de crimes que assolou cidades de Los Angeles a Chicago e Nova York. O uso do crack atingiu o ápice por volta de 1989 e continua nas ruas até hoje. Há muito lucro no crack. Só para ter uma ideia, hoje 1 quilo de cocaína aqui em Chicago é vendido a $27.500. Depois de produzir o crack, cortá-lo e embalá-lo, eles terão 12 mil pedras. Depois a pedra é vendida a $10 cada uma. Do quilo de coca que eles compraram a $27.500, eles vão acabar fazendo $120 mil. Eu cresci neste bairro. Então, muitas pessoas que frequentaram a escola comigo, eu tive que prender por estarem envolvidas com o crack. Geralmente, quando você procura crack, encontram em cidades do interior. Miami, Los Angeles, Chicago, Nova York, sempre em bairros pobres. Por $10, você fica louco. Eles dizem que é inacreditável. É onde você encontra a maior parte dessa droga, mas o crack não discrimina. É só ter coragem para fumá-lo. E se fumá-lo, o vício é mais do que imediato. O crack não respeita classes sociais. O primeiro nome do alvo é desconhecido e o sobrenome também. Ele atende pelo apelido de Reno. O alvo geralmente sai de casa entre... O crack é um grande problema em Chicago e nos subúrbios. Prisões são feitas o tempo todo, mas os policiais mal conseguem dar conta. A polícia de Country Club Hills recebeu uma denúncia recente sobre um traficante de crack operando em uma casa do bairro. Eles estão se preparando para invadir. Estão prontos? Se eles tentarem correr para o banheiro, alguém precisa invadir o banheiro. Se um deles correr para lá, vamos invadir o banheiro imediatamente. Repita, qual a sua tarefa? Eu pego o ariete e arrombo a segunda porta. Gus, qual é a sua tarefa? Entrar. Sua tarefa? Invadir para surpreender. Todos prontos? Todo mundo aqui. Ok, peguem o equipamento. Tudo bem. Já pegaram? Já. Ok. Para que a missão seja bem sucedida, os policiais precisam agir rápido. Eles precisam invadir a casa antes que o suspeito tenha tempo para reagir, seja destruindo as drogas ou pegando uma arma. Qualquer atraso pode ter consequências fatais. Estoura a fechadura, depressa! Polícia, mandado de busca, pro chão! Vamos lá, abaixem-se! Abaixem-se! Mãos pra trás! Porta da frente! Vamos! Mãos pra trás! Polícia, mandado de busca! A casa tem porão? Não tem ninguém! Tem um porão aqui? Aqui também não! Porão, vamos! Vamos! Eu sei que alguém me dedurou. Isso não acontece assim. Entendeu o que eu digo, cara? Isso não acontece assim. Eu sei que alguém me dedurou. Porão limpo! Não tem ninguém aqui! Tá tudo limpo. Aqui também não! Tudo limpo. Você tem direito de ficar calado. Tudo que disser poderá ser usado contra você. Na verdade, eu tinha uma operação tranquila. Não era como nos anos 80 ou 90, em que tinha que ficar na esquina. Isso era antes, quando os celulares eram grandes e caros. Então precisávamos ficar na esquina. Eu não preciso fazer isso agora. Então, se você for comprar drogas comigo... Se for comprar drogas comigo, é assim, cara. Você liga no meu celular. E me fala o que quer. Aí me encontra no quarteirão. Você liga enquanto estiver chegando no bairro. Eu já tô fora antes mesmo de você ligar, entendeu? Eu fico andando por aí. Olha, cara, eu tenho 1,97 m, então você vai me ver. Entendeu? Aí eu fico andando até te ver. Aí eu entro no carro. Não passa de mão em mão. Eu entro dentro do carro. Você me larga no próximo quarteirão. Assim eu posso ver quando você vai embora. Eu não sei o que você vai fazer quando partir, mas eu posso vê-lo seguindo pelo quarteirão. E também posso ver se não tem polícia vindo desse lado. É o mais tranquilo possível. Muitos se esquecem de que a cocaína um dia já foi legal e amplamente utilizada.
No final do século XIX, um químico italiano fez um vinho popular de cocaína chamado Mariani, que foi apreciado pela Rainha Vitória e pelo Papa. Então, próximo ao início do século XX, um farmacêutico da Geórgia, John Pemberton, criou uma bebida não alcoólica de cocaína que se tornaria a bebida mais popular do mundo, Coca-Cola. Mas a cocaína não estava presente só em bebidas. Ela vinha em comprimidos e até cigarros. O Congresso proibiu a droga em 1914 e tornou ilegal sua venda e distribuição. Hoje, se você for pego vendendo cocaína ou crack, irá para a prisão. Acabou. Pra mim chega de vender crack, maluco. Não dá nem pra fazer isso. Eu nem posso... Tem muito dedo duro por aí. Pra eu acabar como? A polícia de Chicago realiza anualmente mais de 40 mil prisões por drogas, mas o ritmo das vendas nunca parece diminuir. É uma coisa constante. Todos os dias a polícia cumpre mandados de busca por drogas. Em algum lugar de Chicago e subúrbios. Todos os dias. Com a mesma rapidez com que os tiramos das ruas, outro traficante ocupa a mesma casa e começa... A cocaína viaja em uma direção, norte. Começando nos confins da América do Sul, a droga abre caminho rumo ao norte até os Estados Unidos. A última parada antes de chegar às ruas é o grande traficante. Ele é o que tem mais a perder e também é o elo mais perigoso do processo. Existem vários tipos de traficantes, mas, na minha opinião, podem ser classificados em duas categorias. Aqueles que precisam de empilhadeiras e os que não precisam. Eu sou um traficante com uma empilhadeira e um caminhão. Parte 4. Distribuidores. Na minha vida, fiz pelo menos 20 milhões de dólares. Um dia típico para mim era abrir às 4 da manhã e vender drogas até umas 9 da noite. Era como ir a um posto de gasolina, encher o tanque e pagar a conta. Filas. Filas de pessoas querendo comprar. Aquilo era tudo. Não tínhamos feriado. No Natal vendíamos drogas. Ano Novo vendíamos drogas. Páscoa vendíamos drogas. 4 de julho vendíamos drogas. Se é pra destacar só uma coisa boa, a melhor coisa em vender cocaína é o dinheiro, com certeza. É o dinheiro. Eu tô falando de uma soma em que é necessário pagar pessoas pra contar pra você. 30, 40 mil por dia. É muito dinheiro. Eu cresci em um complexo de casas, onde a cocaína era muito presente. Estava por todo lugar. Os caras mais velhos tinham as coisas boas. Eles tinham carros, tinham roupas, tinham as mulheres. Um garoto vivendo em um complexo de casas está destinado a querer isso. Todo mundo estava no esquema. Tudo que eles faziam era jogar os dados. No meio de uma jogada e outra, as pessoas vinham, compravam e partiam. Eu cresci vendo isso. Aí um dia um cara me disse: quer ganhar uma boa grana? Um dos meus rapazes foi preso. Eu já sabia como tudo funcionava. Eu sabia que era um compromisso, onde aquilo podia me levar. Então eu disse: é claro, e nem pensei 2 vezes. Eu observei, ouvi os caras mais velhos e aprendi que precisava ser um traficante bem-sucedido. Não é diferente de aprender na escola. Você aprende nas ruas, e o que você aprende nas ruas é como um curso. Como montar a distribuição, como ganhar dinheiro. O negócio é com certeza competitivo. Então, para conquistar o seu espaço, distribua cocaína pura. Consiga uma cocaína de boa qualidade e vá visitar uma ilha em algum lugar. Vá para Colômbia, vá para Miami, South Beach, Nova York, tanto faz. Distribui seu produto lá e em 2 semanas eles vão te esperar para conseguir o que na cabeça deles é a coca de melhor qualidade que tem ali. Seu nome e seu produto serão aprovados. Uma vez que a clientela está estabelecida, seu nome será consolidado, pois você provou que tem a melhor coca que existe. A maneira de ganhar dinheiro vendendo drogas é simples. Construa uma clientela fiel vendendo o produto puro. Depois, com o tempo, multiplique os lucros diluindo a droga. Acabei de colocar farinha. A coca de hoje nas ruas tem somente 15% de cocaína na mistura. Uma grama se transforma em 2. 2 se transforma em 4. E antes que você perceba, eu vou estar te vendendo um monte de lixo. Mas você já vai estar viciado na minha droga. É assim
que se agrega valor à cocaína. Os lucros são mais altos. O resto é a mesma coisa. Todo mundo faz isso, dos maiores aos menores. O traficante de rua vem e compra 3 frascos. Então ele vai abrir os frascos, diluir a droga e colocá-la de volta nos frascos. Ele a vende por $60, fica com 30 e ainda tem mais $30 para comprar mais coca. Por isso, diluir a coca é tão importante. Um grande traficante pode arrecadar $40 mil por dia. Mas esta vida não é fácil. O risco de ser preso é uma constante. Por isso, todos os envolvidos no negócio da cocaína trabalham para manter suas identidades em segredo. O que todo mundo faz é manter tudo separado. Eu vendo para os meus clientes, então eu compro minha droga de alguém, entendeu? Eu não sei de onde esse cara consegue a droga dele. Os meus clientes também não sabem de onde eu consigo a minha. É mais ou menos como a Al-Qaeda funciona. É como uma venda em rede. Dessa forma, se um dia eu for preso, eu só vou poder entregar um cara. Eles podem pegar esse cara e ele vai entregar mais um, entendeu? É mais ou menos assim. Eu trabalhava com mais de 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, talvez 3 soubessem o que realmente acontecia. O resto achava que sabia o que estava acontecendo. Porque se você ganha dinheiro em grande escala, fica paranoico. Acha que está todo mundo de olho em você. Você nunca sabe de onde o inimigo virá. Você quer se proteger, não quer ganhar esse dinheiro e morrer. Quer pegar e viver bem. Você acorda de manhã e sai pela porta sem saber o que vai encontrar. Pode ter um ladrão esperando para te pegar. Alguém que quer se apossar do pequeno império que você construiu e tomar o seu lugar. Incluindo a polícia. Quando eles dormem, você tem que estar acordado. Era assim com a divisão de narcóticos. Nós íamos lá e tirávamos fotos dos carros que usavam. Tínhamos comunicação via rádio, tínhamos scanners para ouvi-los conversando. Anotávamos os turnos deles na delegacia. Havia vários esconderijos de drogas. 5 esconderijos em um prédio, 5 em outro, 5 em outro. Porque eu sempre preciso estar um passo à frente. A pior coisa no negócio de tráfico é que a pressão é muito grande. Sempre tem possibilidade de você cair. E você pode cair feio se não tiver sorte, sacou? É um grande risco ser traficante. Na média, as pessoas são presas antes de conseguir $10 mil neste ramo. Isso não é um jogo para um cara comum. O nome do jogo é Polícia e Ladrão. Eu sou o ladrão. Você é a polícia. Prenda-me se puder. Mas vou avisar. Eu não tenho medo de puxar o gatilho. Se eu te pegar, você já era. A cocaína traça seu caminho pelas ruas dos Estados Unidos, mas sua rota mais difícil é trilhada antes mesmo que ela chegue aqui. O processo para contrabandeá-la através da fronteira reflete uma história de inovação e determinação. Parte 5. Contrabandistas. Os contrabandistas são de vários tamanhos e formas. Podem ser jovens, pode ser uma senhora idosa. Não há um tipo específico. Ocasionalmente pegamos contrabandistas que estão com a família toda junto e, às vezes, a família é inocente, não sabe de nada, mas às vezes todos estão envolvidos. O volume de tráfego nos pontos de checagem torna o nosso trabalho muito mais difícil. Este ponto, em particular, opera 24 horas por dia e o volume diário é de aproximadamente 7.500 a 8.000 carros e 6.500 a 7.000 pedestres. Em média, 112 mil pedestres e 205 mil veículos cruzam a fronteira do México para os Estados Unidos a cada dia. É fisicamente impossível examinar todos, mas qualquer um deles pode estar portando cocaína. Todo mundo pensa que eu sou empresário. Eles não têm ideia de que eu faço contrabando de drogas. Nem ideia. Você tem que ser um camaleão. Tem que enganar tudo e todo mundo o tempo inteiro. Esse é o meu trabalho. Eu vou dar uma ideia. Seu patrão liga e diz: Jake, temos 105 ou 125 quilos de coca que tem que ser entregues. Onde? Vamos supor, Illinois. Tá legal. Eles não querem saber como eu vou chegar lá. Eles não estão nem aí. Eles só querem que eu chegue lá. Eu vou ser responsável por isso. Eu arranjo os motoristas, arranjo os carros, arranjo o que for necessário.
Leilões de carros, nosso melhor amigo. Imagina um lugar chamado Bowling Green, no Kentucky, lar do Corvette. Todos os anos eles promovem um encontro de Corvettes, vai gente do mundo inteiro. Antes disso, eu compro 5 Corvettes da seguradora e os carrego com drogas. Os 3 carros. O carro da frente é o Pace Car. Ele mantém a velocidade e tudo mais em ordem. O outro carro é o do contrabando. Ele anda no meio. Os carros do meio estão carregados. Nós atravessamos o país. Já fomos até parados pela patrulha rodoviária. Quando a gente está nesse ramo, tudo que você faz gera uma ideia. Essencialmente, o principal meio de contrabando são carros e caminhonetes que transportam grandes quantidades de cocaína através da fronteira e do país. Estas máquinas elaboradas estão entre os veículos mais customizados da estrada. Este veículo do cartel foi apreendido indo do México a Chicago, carregado de drogas. Abrindo aqui atrás, isto parece o porta-malas normal de uma minivan, mas, na verdade, é um compartimento oculto com capacidade para até 50 quilos de cocaína. Há uma dobra no carpete bem aqui. Não é normal haver uma dobra de um lado até o outro desse jeito. Se olharmos nesse lado da van, verão que o carpete encaixa perfeitamente na lateral. No outro lado, o carpete está para fora. Se olharmos embaixo da van, há uma caixa construída debaixo do porta-malas que vai além, muito além do step. O step está a cerca de 15 centímetros mais baixo do que deveria. Para um policial treinado, é um indicador de que há um compartimento oculto no veículo. Os compartimentos secretos precisam de 2 dispositivos para serem operados. Os cartéis fazem de propósito, pois não querem que os compartimentos sejam abertos acidentalmente por outros criminosos e menos ainda pela polícia. Este veículo precisa estar funcionando e desembaçador traseiro ligado. Então, há 2 botões ocultos na área de carga. Os botões secretos deste carro estão escondidos debaixo do carpete para que não sejam detectados pelos policiais. Se pressionarmos um botão, a porta do compartimento oculto se abre. Há uma área de carga que se estende por 1,20 m embaixo do assoalho do porta-malas. Dentro do veículo, quando abordado, havia 50 quilos de cocaína. 50 quilos de coca dá mais de 100 libras de droga. É mais ou menos a quantidade que preencheria uma lata de lixo comum. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo isso. E já perdi muito dinheiro. Em 4 meses, perdi $256 mil no cassino. Isso foi num cassino. E eu era VIP em muitos cassinos. Antes do 11 de setembro, eu costumava usar os aeroportos. Era tão simples, tão ridículo. Tínhamos roupas adaptadas. Fazíamos isso quando o tempo era curto. Já cheguei a levar 5 quilos de uma vez, de avião. Mas isso foi nos bons e velhos tempos. Os bons e velhos tempos. Mas como dizem, nada dura para sempre. Tem uns que ainda usam aviões, mas na maioria das vezes é um trabalho interno. O contrabando através de aviões ficou mais difícil depois do 11 de setembro, mas ainda é feito. Um suborno aos oficiais da segurança torna isso possível. As pessoas que carregam a droga são chamadas de mulas. Elas são apenas uma engrenagem da máquina que opera em ambos os lados da lei. Eu já trouxe muita coca. Já estive em meio a muita coca e conheci alguns traficantes. Conheci melhor alguns deles e um dia me perguntaram se eu queria viajar para eles e trazer algumas drogas. E eu disse que sim. Uma pessoa me conseguiu o passaporte e agendou a viagem. Nós fomos a Amsterdã em 4 ou 5 garotas, direto para um hotel. Ficamos lá cerca de 5 dias. Nós saímos, compramos alguns sapatos, fizemos compras e voltamos ao hotel. Não tínhamos permissão para deixar a área do hotel. Eles pegaram os sapatos e os levaram para uma oficina, onde foram abertos, preenchidos com droga e selados novamente. Os sapatos pareciam nunca terem sido tocados, como se tivessem acabado de sair da caixa. Depois foram embalados e trazidos por nós de avião aos Estados Unidos. Pegamos táxis separados e uma pessoa nos recebeu em um lugar. Fomos ao depósito de drogas.
Eles pesaram a droga para se assegurar de que ninguém estava drogado, de que ninguém havia roubado um pouco para uso pessoal. Recebemos a outra metade do nosso dinheiro e fomos cuidar de nossas vidas e esperar um novo telefonema, avisando quando iríamos de novo. É um negócio muito bem estruturado. A polícia na fronteira, a alfândega, guardas no aeroporto, todos são pagos. Até os detetives da narcóticos nos Estados Unidos. Eu realmente acredito que todo mundo tem um preço. Na economia de hoje, isso tá pior. Sabem como eles têm agentes na patrulha da fronteira? Antes tinha uns 2 ou 3 na folha de pagamento. E dizíamos a eles, vamos mandar para vocês um carro preto, uma caminhonete preta, seja lá o que for. As pessoas não percebem que é um engodo. Eles pegam o que eles sabem. Geralmente, quando eles pegam algo maior, um caminhão com 2 toneladas de coca ou coisa assim, é porque alguém não pagou. O governo norte-americano apreende quantidades diferentes de cocaína de ano para ano. Em 2005, eles pegaram 58 toneladas. Em 2009, o volume caiu para menos de 20. Os traficantes alegam que parte da droga foi entregue deliberadamente. Às vezes mandamos um cara passar pela alfândega sabendo que o veículo vai ser apreendido. O cara não sabe disso, cai numa cilada. Mas ele não tem antecedentes. Checamos antes. Vai ser preso como muro. A polícia não vai pedir cooperação. Ele não vai aceitar, vai se calar e cumprir sua pena. Vai pegar 2 anos no máximo. Algumas pessoas recebem uma boa quantia em dinheiro para cair, permitindo que a maior parte das drogas entre. Os traficantes pagam os advogados. Você será preso e uma fiança será estabelecida. Eles o tirarão de lá, pagarão 25 mil por um advogado e talvez pegue umas 150 horas de serviços comunitários. Ele mostra lealdade e recebe em lealdade. Ele vai ter um emprego eterno, contanto que eu esteja no jogo. Tudo se resume a dinheiro. Você é muito bem pago. E isso é o que o mantém no ramo. Os traficantes pagam aos seus empregados grandes somas em dinheiro para garantir a lealdade. A ameaça de morte garante o silêncio, mas nem sempre. Se as pessoas perdem a vida, perdem. Todos os dias. Mas não perdem a vida porque perderam o carregamento. A maioria perde a vida porque fala demais. É isso que está errado na sociedade atual. Não existe mais lealdade no jogo. É por isso que você vê o que está acontecendo na fronteira. Antes era assim, minha família respeita a sua, você cuida da sua área, eu cuido da minha. Minha família vê você ganhando mais dinheiro do que eu, minha família vai tentar impedir isso. É assim que é hoje. Os Estados Unidos são o maior importador de cocaína e 90% desta droga vem através da fronteira com o México. Com 30 bilhões de dólares em jogo, não é surpresa que os cartéis do narcotráfico façam qualquer coisa para proteger seus interesses. O que choca é a crueldade de seus atos. Desde 2007, eles cometeram mais de 22 mil homicídios. Parte 6. México. Eu vou levar vocês até o cemitério Jardines del Humaya, um cemitério em Culiacán, onde muitos dos grandes capos estão enterrados, assim como muitos de seus soldados e tenentes. É um exemplo incrível de como o tráfico de drogas celebra a morte e a extravagância, com uma quantidade enorme de dinheiro. Estes são alguns dos mais extravagantes e incríveis túmulos que você encontrará no planeta. Alguns têm 2 andares, ar-condicionado, alguns têm até mármore italiano. Eles contrataram os melhores pintores, arquitetos para projetá-los. É uma indústria. Os estilos extravagantes que há nos túmulos têm até um nome próprio: narcoarquitetura. Em alguns lugares, nós vemos modelos de aviões mostrando seus pilotos. E eles tiravam cocaína da Colômbia. Às vezes, um lugar onde há uma pequena tumba perto de um enorme e extravagante túmulo. Eles gastaram 250 mil dólares em mármore italiano. E isso mostra o sucesso. Se você é um jovem nessa comunidade e pensa, o que eu vou fazer para viver? O salário mínimo é de 5 dólares por dia. Você imagina uma vida sempre apertada, nunca tendo grana suficiente, mas eles preferiram ser ricos, ter glória, ter mulheres. Todas estas coisas extravagantes por um tempo. E quando morreram, estas enormes tumbas foram erigidas para mostrar que eles viveram e conquistaram alguma coisa. Muitos
Muitos desses túmulos são feitos de mármore italiano e climatizados com ar-condicionado. Mas neste modesto jazigo está um dos mais execráveis traficantes da história. Sua morte em 2009 levou a um dos atos mais ultrajantes de vingança na história do tráfico de cocaína. Entre os capos ou chefões neste cemitério, o mais rico e poderoso foi Arturo Beltrán Leiva. Ele fez bilhões de dólares contrabandeando cocaína colombiana para o México e para os Estados Unidos. E parte do plano de combate ao narcotráfico travado pelo presidente Felipe Calderón é tentar derrubar os chefões ou capos. As forças de segurança se focaram em Arturo Beltrán Leiva. Eles buscaram informações com agentes americanos do DEA. Eles passaram informações para os soldados mexicanos. Os soldados atacaram um complexo de apartamentos, mas Arturo Beltrán recusou-se a entregar. Ele estava com 5 de seus homens. Eles atiravam pelas janelas, jogavam granadas. No final, Arturo caiu, mas foi durante a batalha um dos soldados mexicanos foi baleado e morto. Os soldados mataram Arturo Beltrán e seus 5 homens. Após sua morte, alguém mexeu no corpo de Arturo Beltrán Leiva. Decorou o corpo dele com notas de dólar e permitiu que fotógrafos entrassem e tirassem fotos como forma de humilhação. Como quem quer dizer, nós acabamos com este poderoso chefão. Vocês não são heróis para estes jovens. Nós podemos humilhá-los. É claro que o pessoal do Arturo não gostou nada disso. No tiroteio, um soldado mexicano morreu baleado. No dia seguinte, o presidente lhe prestou uma homenagem durante o sepultamento. Na cerimônia, atiradores surgiram do nada e mataram a mãe, a tia, o irmão e a irmã do soldado. A mensagem era: se mexerem com a gente, nós vamos acabar com a sua família inteira. Execuções sumárias como o assassinato da família do soldado refletem uma mensagem de terror impossível de ser ignorada. Os últimos alvos foram os jornalistas que os reis do tráfico quiseram calar, impedindo-os de comentar seus crimes sangrentos. Apesar das ameaças, o premiado jornalista Fernando Brito vem tentando atrair a atenção do mundo para a crescente violência no México através de suas fotos de homicídios. É assustador, pois não parece nem um pouco seguro, e há certos limites que não ultrapassamos, pois sabemos que após esta linha qualquer coisa pode acontecer. Então, este trabalho não é nem um pouco fácil, pois lá fora só existe insegurança e perigo. Existem muitas coisas acontecendo aqui. Não é um jogo. Nós tentamos não interferir no negócio do tráfico, mas se coisas acontecem, são notícias e nós temos de publicar. A violência está presente em todo o México. Há muitas mortes ocorrendo e não queremos esquecer, ninguém deve esquecer isto. É uma situação social, por isso eu tento documentá-la. Há 2 razões principais para o aumento da brutalidade. À medida que os chefões do tráfico caem, são substituídos por gangsters mais jovens e impiedosos, muitos treinados como assassinos. Isso, associado à tomada das rotas de abastecimento pelo governo, intensificou a competição entre cartéis por novas rotas e aumentou os confrontos armados. O tráfico de drogas e a violência andam lado a lado. Um não existe sem o outro. É um negócio violento. É um negócio de morte. É um negócio que visa somente dinheiro. Custe o que custar. Esta guerra se intensificou no México. Agora chegamos a um nível de morte, massacres e armamento muito além de qualquer coisa que já vimos. Uma das razões é que, à medida que os capos, os chefes do tráfico, são mortos, geralmente são os assassinos que tomam seus lugares. Os traficantes fazem negócio para vender as drogas. Para alguns assassinos, o negócio é matar, promover massacres. E eles usam as drogas para conseguir isto. Então, de certa forma, há uma diferença entre a luta pelo tráfico de cocaína, o tráfico de drogas, e a guerra no México financiada pelos cartéis, entre outros. Eles começaram a cortar cabeças em 2006. Então vimos um aumento na prática da decapitação. Então em 2007 nós vimos os cartéis começarem a fazer os vídeos snuff,
Houve milhares e milhares de sequestros de pessoas inocentes em troca de resgates. Isso mostrou um desprezo doentio pela vida humana, um terror difícil de compreender e assustador de se ver. Agora temos o dinheiro das drogas, o dinheiro da coca, vindo para o México e financiando uma pequena guerra civil, financiando grupos paramilitares. A situação chegou a um ponto crítico. Os legisladores do mundo deveriam olhar para cá e tentar aprender alguma coisa com isso. A situação no México está se tornando mundialmente famosa. Os cidadãos norte-americanos que vivem na fronteira culpam o governo mexicano pela incapacidade de controlar a situação. Mas sem os milhões de norte-americanos que pagam pela cocaína, os cartéis e os problemas que eles causam não existiriam. A proibição da cocaína inflou massivamente o preço do produto no mercado. 1 quilo desta droga custa cerca de $2.000 na Colômbia, mas chega a $30.000 nos Estados Unidos. Comprando no mercado e vale cerca de $100.000 nas ruas. Um negócio em que alguém compra algo por $2.000, vende por $30.000 ou por $100.000 a rede de distribuição. É um negócio muito lucrativo e grande parte deste negócio pertence aos mexicanos. Costumava ser dos colombianos. Com a ajuda dos norte-americanos e de algumas leis, os colombianos foram gradualmente afastados e se tornaram apenas produtores que fornecem a droga para os cartéis mexicanos. Agora o grande negócio de comprar a $2.000 e vender a $100.000 pertence aos mexicanos. Se não for controlado, creio que o governo mexicano acabará se tornando um narco-estado. E quando isso ocorrer, o que vai acontecer? Teremos um narco-estado na nossa fronteira sul e não vamos controlar. Espero que isso não aconteça. A pior hipótese para o México seria algo como a Colômbia, onde há milhares de refugiados deslocados pela violência gerada pelas drogas. Há partes enormes do país totalmente controladas pelos cartéis do narcotráfico. Isso está começando a ocorrer, já está ocorrendo no México. Há também um sistema político que realmente não consegue controlar o território nacional, pois boa parte dele é controlado por guerrilheiros e por cartéis de drogas. O pior cenário para o México seria os cartéis ficando cada vez mais fortes e a violência aumentando cada vez mais e mais. Houve 15.000 homicídios aqui no ano passado. E se fossem 50.000 em um ano? Isto realmente abalaria a sociedade mexicana. A cocaína representa um negócio de $30 bilhões por ano nos Estados Unidos. É um jogo perigoso e letal que ceifa a vida de milhares de pessoas anualmente. Por décadas, o fluxo de drogas para a América do Norte foi controlado pelos cartéis colombianos. Embora os mexicanos tenham se encarregado do contrabando, os colombianos ainda estão a cargo da produção. Os governos mexicano, colombiano e norte-americano se uniram para combater estas operações. Mas a cada vitória dos governos, os contrabandistas mudam de tática, às vezes de forma bem engenhosa. Parte 7. Colômbia. Há alguns anos, os colombianos controlavam a maior parte da coca que entrava no país. A maior fonte de renda deles era a cocaína. Então, no final dos anos 90, início dos 2000, eles começaram a deixar a distribuição a cargo das organizações mexicanas do narcotráfico. Levar a droga ao México é relativamente fácil. Eles a vendem aos mexicanos e deixam os mexicanos enfrentarem todos os riscos inerentes ao transporte da coca aos Estados Unidos. Eles perceberam que a margem de lucro obtida por quilo é similar à que teriam se distribuíssem a droga diretamente na América do Norte. As técnicas que os contrabandistas usam mudam constantemente. Eles mudam, nós mudamos. Basicamente, é um jogo de gato e rato. Basicamente, eles começaram a trabalhar com barcos velozes. Então começaram a utilizar barcos de pesca. Agora usam semi-submersíveis. Os traficantes vêm utilizando semi-submersíveis desde 1993. Encontramos o primeiro naquele ano. Um semi-submersível é basicamente um aparelho que pode navegar com a maior parte do corpo sob a água. Isso torna muito difícil para os radares detectarem a embarcação.
Os cartéis recrutam pescadores para pilotar estas precárias embarcações. As condições são terríveis, a temperatura é alta e a circulação de ar péssima. A viagem ao México pode durar 10 dias e os semi-submersíveis são geralmente sucateados após uma jornada. Mas eles podem transportar até 5 toneladas de coca e os pilotos são muito bem pagos. Este homem fez 2 viagens bem-sucedidas antes de descarregar 4 toneladas de cocaína em um barco da polícia disfarçado. Ele acabou extraditado para uma prisão americana, onde cumpriu 8 anos e 9 meses. Eles me ofereceram $200 mil pela viagem. Eu aceitei o trabalho. Eu fiz o trabalho. Resolvi fazer. Há muita pobreza e poucas oportunidades de trabalho. Então é muito fácil para os cartéis conseguirem convencer estas pessoas a entrar no jogo. O meu pai era pescador e tudo o que eu queria era ser um pescador como ele. Mas o problema na Colômbia é o combate do governo aos traficantes de droga. Eles não criam trabalho para o povo. Eu quero comprar uma casa para minha família e dar boa educação para os meus filhos também. Mas a única maneira que encontrei de fazer isso foi traficando drogas. A primeira vez que eu tentei, eu fui pego e cumpri 7 anos em uma prisão norte-americana. Mas tudo que eu estava tentando fazer era sustentar a minha família. A pessoa que está na embarcação não é o traficante, é alguém que precisa de dinheiro para poder alimentar os filhos em casa. Este é o grande problema social. As pessoas são tão necessitadas que se veem forçadas a fazer isso, pois não há outro recurso. E o governo não ajuda em nada. São os cartéis que ganham dinheiro. É isso que acontece. O cara que faz a viagem, esse não ganha nada. Não ganha absolutamente nada. Minha primeira viagem em um semi-submersível foi por necessidade. Eu fiz essa viagem porque eu precisava de tratamento médico para minha esposa, que sofria de epilepsia. Ela estava muito doente. Foi uma jornada de 12 dias em que não se via nada, absolutamente nada. Eu era guiado pelo GPS. As condições de ventilação eram péssimas. E eu comi muito mal. Eu fiz uma viagem de 2.400 quilômetros da Guatemala até o México, onde um barco pesqueiro de atum norte-americano pegou a carga de 3 toneladas de cocaína. Deste ponto em diante, ficamos à mercê da vontade dessas pessoas, à disposição do que quiseram fazer com a gente. O primeiro semi-submersível foi capturado nas águas da Costa Rica em 2006. Ele foi chamado de Pé Grande, devido a rumores de que os semi-submersíveis já eram utilizados há anos e ninguém jamais havia visto um. A guarda costeira começou a ver uma média de 10 por mês. Então, os cartéis foram ainda mais fundo. O que aconteceu é que, com o tempo, a tecnologia evoluiu e os traficantes estão utilizando métodos mais sofisticados, equipamentos mais modernos, todos os tipos de coisa. Os semi-submersíveis foram concebidos para evitar a detectação dos radares da barreira eletrônica que os Estados Unidos criaram. Anos atrás, os norte-americanos aprenderam a detectar o fenômeno radar acústico. Os traficantes começaram a pensar numa forma de mudar a tecnologia e fizeram submarinos. Os submarinos oferecem vantagens significativas em relação aos semi-submersíveis. Eles podem transportar mais carga, são muito mais difíceis de se detectar e podem durar várias viagens. Poucos foram encontrados. Ninguém sabe quantos existem. Bom, este ano encontramos o primeiro submersível autopropelido na costa da Colômbia. Até então só havíamos capturado semi-submersíveis. É um grande passo tecnológico.
para a construção dos submarinos. Engenheiros norte-americanos e ex-pilotos de submarinos vieram e ensinaram os traficantes a construir estas embarcações com tecnologia russa. O custo de um submarino gira em torno de 2 milhões de dólares. Calculamos isto com base em informações e materiais que eles utilizam. Uma viagem pode render aproximadamente 49 milhões de dólares para essas pessoas. É fácil, é muito fácil pagar o submarino. A verdade é que nesta guerra a mudança é constante. Os narcotraficantes tentam se adaptar, agir contra as autoridades. É como um jogo de xadrez. Nós tentamos estar sempre à frente deles. Podemos esperar talvez máquinas controladas remotamente que possam ser operadas de outra embarcação. A uma distância de 16 quilômetros, será muito difícil detectá-las. A tecnologia é conhecida e está sendo usada agora. Não em embarcações controladas remotamente, mas em aviões. Eles estão usando aviões com tecnologia GPS de dupla frequência que podem transportar 2, 3, 5 quilos no máximo. E há outra pessoa no lado norte-americano da fronteira com um GPS e um controle remoto. Eles se comunicam um com o outro. A pessoa do outro lado pega o sinal e pilota o avião. Isto é o que eles vêm fazendo na fronteira México e Estados Unidos. A tecnologia é conhecida. É muito conhecida. Eu diria que é um jogo de gato e rato. É isso que é. A história da cocaína é a história das Américas. Os Estados Unidos são o maior mercado para esta droga. O México controla o contrabando para os Estados Unidos. Os colombianos a fornecem para o México, mas tudo começa no Peru, onde a cocaína nasceu. Parte 8. Peru. Esta é a coca. A aparência é inocente, uma folha verde. Mas é a partir dela que a cocaína é refinada e trazida via submarino através das Américas do Sul e Central até os Estados Unidos, onde oficiais corruptos são pagos para ajudar no contrabando. Lá, a droga acirra a violência entre gangues de rua que lucram com sua distribuição. É aqui que a história começa. ¡La parte de 57! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, carajo! Neste momento, estamos numa região conhecida como VRAE. Esta é a região central de floresta na Cordilheira dos Andes. Os militares construíram uma maquete da região que mostra todas as bases do Sendero Luminoso, um dos grupos narcoterroristas mais eficientes desta região. O Sendero Luminoso é uma organização militante comunista que surgiu em 1980 e disseminou uma guerra terrorista no Peru por mais de uma década. O governo acabou capturando seus líderes e dispersando suas forças. Mas a facção ressurgiu em 2003. Desde então, os ataques à polícia e aos civis continuam. Mas desta vez, eles parecem mais interessados em colher os frutos da venda da cocaína do que em derrubar o governo. O Vale VRAE é importante por várias razões. Geograficamente, é perfeito para o cultivo da coca, o princípio ativo da cocaína. É também um ambiente austero, muito fácil para o Sendero Luminoso se esconder nas montanhas, nos vales e criar as fortalezas de onde defendem as plantações e a vida que levam. A principal missão aqui é combater o narcoterrorismo. Isto inclui detectar, identificar e erradicar aqueles que cultivam a coca, a transformam em droga ilegal e a exportam. Este é o Forte Pichari, a linha de frente na luta peruana contra os produtores de cocaína. O forte é o lar de 300 soldados cujas unidades de comando patrulham a selva ao redor em busca de laboratórios de cocaína.
Ontem à noite recebemos a informação de que há alguns laboratórios de refino ao sul daqui. Nós vamos pegar o helicóptero e, em conjunto com as unidades de comando em terra, sobrevoaremos um dos laboratórios, onde eles processam a coca in natura e a transformam em cocaína. A coca vem sendo usada há séculos nesta região, por suas propriedades medicinais, curativas, em rituais espirituais. Também é usada comercialmente como aditivo para comida, doces, balas, muitas finalidades. Não é ilegal cultivar a planta. O proibido é refiná-la e transformá-la em cocaína, uma atividade que o governo peruano gasta milhões de dólares tentando erradicar. Entretanto, eles não queimam estes campos, pois eles sustentam a região inteira. Este povo não pode cultivar outra coisa, pois teriam que levar o produto até onde o mercado está. A diferença aqui é que o mercado vem até eles. O helicóptero faz a patrulha. A aterrissagem é o instante em que os soldados ficam mais vulneráveis e é neste momento que o Sendeiro Luminoso costuma atacar com armas pesadas. A unidade então é transferida para um hovercraft e desce o rio até o alvo. Nas duas margens do rio, na região Vrai, há plantações de coca. Podemos ver áreas na plantação onde a coca foi colhida para ser levada aos laboratórios, processada com agentes químicos e transformada em cocaína para venda. Já houve esforços no passado por parte da polícia, dos militares, para erradicar a plantação de cocaína. Mas a resposta a esta tentativa foi uma revolta popular. Os militares estão fazendo o melhor que podem para equilibrar a balança do que é ilegal, do que é legal e do que impede que as pessoas que vivem nesta região morram de fome. Uma vez no destino, a unidade age rápido. A tensão permanece alta até que a área esteja devidamente segura. Um ataque surpresa é impossível, pois os motores do hovercraft alertam as pessoas que processam a cocaína nos laboratórios. À medida que a unidade se aproxima, o nível de perigo aumenta. Este é o local de maceração. Esta área é muito valiosa, é muito bem vigiada. Normalmente há explosivos e talvez até granadas ao redor de áreas como esta. Os soldados farão uma checagem de perímetro para garantir que o lugar é seguro. Eu vou explicar o que há neste local. A maceração é o primeiro passo no processo de produção da cocaína. Aqui, no calor da selva, com o forte odor dos químicos e da vegetação apodrecendo, grupos de operários peruanos trabalham duro por semanas processando a folha. Isto é um composto formado por querosene, ácido hidroclórico e sulfúrico misturados a um pouco de cal. O que temos aqui é um laboratório bem primitivo, é o que eles chamam de cozinha. Aqui elas emulsificam a mistura e a transformam em pasta de cocaína. Ela pode ser consumida, produz efeito, mas ela não se compara ao potencial desta droga depois de refinada e transformada em cocaína para venda. Além disso, todos estes químicos tóxicos usados na produção da pasta de cocaína escorrem por esta canaleta até o rio, causando incomensuráveis danos ambientais. Os fazendeiros vivem aqui por uma temporada inteira. Eles podem ter 4 colheitas por ano numa região como esta. Quando chegamos aqui com os soldados, os fazendeiros que trabalhavam neste laboratório fugiram para a mata. Nós vimos suas marmitas. Eles estavam comendo somente arroz e batata. As condições são péssimas. Há lixo e restos por toda a parte. E eles têm de inalar estes gases tóxicos dia após dia. Agora os soldados vão destruir este acampamento. Eles vão encher estas valas de maceração com os produtos químicos e o querosene para depois incendiar tudo. Este acampamento será considerado inútil após sairmos daqui. Todos os anos, as unidades de comando localizam e destroem mais de 200 pontos de maceração como este. Mas nunca é suficiente para interromper a produção. Seria mais eficiente erradicar a droga nos campos onde a coca é cultivada, mas tentativas anteriores levaram à resistência popular.
Nenhuma outra cultura é tão lucrativa quanto a coca para os fazendeiros que a cultivam. Se você fosse um fazendeiro vivendo na miséria, não perguntaria quem ou por que você está prosperando na sua pequena vila. Muitos dos que cultivam a coca nasceram, vivem e morrem em um raio de 16 quilômetros de onde sua fazenda está. Agora o governo está tentando levar ajuda humanitária para estas regiões. Estão tentando realizar operações de desenvolvimento econômico. Infelizmente, as organizações do narcotráfico são melhores neste ponto. Em troca, conseguem a ajuda e o apoio da população local. A cocaína vem deixando uma trilha de sangue através das Américas. Ela atinge os ricos e os pobres, criminosos e agentes da lei, os mortos e os vivos. Todos vítimas da guerra que é travada até hoje. Junho de 1971, o presidente Richard Nixon declara guerra às drogas. 2 anos depois, cria a Drug Enforcement Administration. Em 40 anos, já gastamos $1 trilhão, 40 milhões de prisões foram feitas e ainda assim, a cada 18 segundos, alguém é pego comprando ou vendendo drogas nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu gostaria de resumir para vocês a reunião que acabei de ter com os partidos e líderes. Eu comecei a reunião com esta declaração que acredito que precisa ser feita à nação. O inimigo público número 1 dos Estados Unidos é o uso de drogas. Para combater e derrotar este inimigo, é necessário criar uma nova ofensiva. Eu pedi ao Congresso para providenciar a autoridade legislativa e os fundos para financiar este tipo de ofensiva. Esta será uma luta mundial, mas para termos uma força bem-sucedida, precisamos de mais dinheiro. Consequentemente, peço ao Congresso $155 milhões em novas verbas. Caso o dinheiro seja liberado, e eu deixo claro para os líderes que, se não for o suficiente, que se nós pudermos usar mais investimentos serão feitos. Parte 9. A guerra às drogas. Eu tenho um nervo pinçado no meu braço. É uma paralisia, segundo o médico. É um pequeno entorpecimento. Eu posso ter atingido uma veia do jeito errado ou lesionado um nervo ou algo assim. Eu não sei, mas eu já me acostumei com isso. Eu ainda funciono como qualquer outro ser humano. Realmente, não é tão ruim assim, se você souber lidar com isso. Eu adoro cocaína. Eu realmente sou uma garota de balada. Eu sempre serei, eu sempre fui. Isso nunca vai mudar em mim. Isso sempre vai fazer parte da minha vida. Não importa quantas guerras sejam travadas, não importa quantas prisões sejam feitas, as pessoas continuarão a se drogar. Enquanto isso ocorrer, a violência no México e ao redor do mundo vai continuar. É o consumo norte-americano de drogas que financia este conflito. Bilhões de dólares passam todos os anos das mãos dos usuários norte-americanos para o bolso dos cartéis que pagam assassinos inescrupulosos para comprar armas e munições. Mas novamente é a falha dos legisladores que permite que isto ocorra. Uma guerra perdida às drogas vem sendo travada há 40 anos. Eles deixaram a cocaína criar cartéis bilionários. Então, pessoalmente, eu não culpo os usuários de droga. Mas alguém deveria se levantar e dizer: sejam responsáveis, parem de usar drogas. Há muitos corpos aqui, mas eu acho que esta ideia não é muito realista. Eu ganho dinheiro fazendo programas. Eu cobro uns 10, 20 dólares, o suficiente para comprar crack. Eu engano eles. Faço eles pensarem que sou uma mulher, quando na verdade sou um homem. Isso faz parte do meu vício. Isso é algo que eu venho fazendo há muito tempo. O problema com as drogas nos Estados Unidos é que parece ser uma guerra infinita. O número de usuários sobe e desce, mas permanece relativamente constante. Isso não é algo fácil de se mudar. Enquanto a demanda estiver onde está, a guerra às drogas será uma piada. Nós faremos a guerra continuar.
Até vocês reconhecerem que isso não vai mudar. Será sempre assim. Há uma grande demanda para coca. Ela estará sempre aqui. Os Estados Unidos nunca vencerão esta guerra, porque a quantidade de drogas é muito grande, suficiente para atender a demanda norte-americana e do mundo. É uma guerra perdida, por isso sou contra o conceito de guerra às drogas, pois é praticamente impossível interromper tal fluxo de mercadorias, especialmente porque o México tem um grande problema com a pobreza e os Estados Unidos uma grande demanda por drogas. Às vezes você faz uma prisão e no momento em que sai da delegacia, vê outro homem na mesma casa em que acabou de prender alguém. E 2 dias depois o tráfico já está a todo vapor. Mas agora eles colocaram portões mais altos para dificultar sua entrada na casa na próxima vez. É fácil ficar frustrada, mas enfim, nós não podemos desistir. Basicamente, a guerra às drogas é um mito. Tem mais cocaína neste país do que em qualquer outro no mundo. Em todas as cidades, em todas as esquinas tem cocaína. Não há um lugar onde a cocaína não esteja. É isso que mantém o ciclo fluindo, é isso que mantém o tráfico, é isso que as pessoas usam. É por isso que o tráfico nunca vai acabar. É por isso que a guerra às drogas é uma besteira. Dos mais altos aos mais baixos e todos no meio, só queremos uma única coisa: dinheiro. Eu já disse pra você sair daqui. No momento eu tô me preparando para sair e trabalhar. Na verdade, eles vão me adorar, porque tá ficando escuro lá fora, então eles não vão poder dar uma boa olhada em mim. Tô linda! Mas hoje, querido, eu vou fumar uma bela pedra. Vou fumar uma bela pedra. São 40 anos de guerra das drogas que eles falharam em vencer. Agora, muitos na América Latina e nos Estados Unidos se perguntam como podem elaborar leis que impeçam que bilhões e bilhões de dólares a cada ano acabem nas mãos dos assassinos e traficantes dos cartéis de droga do México. Os Estados Unidos e o México estão essencialmente juntos em um casamento disfuncional que não podemos abandonar. Estamos condenados a viver juntos. O narcotráfico no México não pode sobreviver sem a demanda norte-americana e as autoridades políticas do México sabem disso. Então, de uma forma bizarra, o tráfico de drogas é benéfico para os dois países e cria uma relação parasitária, simbiótica entre os dois. Mas o problema é que a maior parte do sofrimento causado pelo narcotráfico ocorre no México por causa da luta pelo controle dessa lucrativa atividade. Eu acredito mesmo que existem maneiras de vender a droga sem matar as pessoas. Se então você escolher matar pessoas para vender a droga, eu não vou influenciar ninguém a fazer essa escolha. Quando há 35 mil homicídios relacionados ao narcotráfico todo ano, quando há covas coletivas com 183 pessoas, quando há grupos de 50 homens armados percorrendo vilas com metralhadoras e bazucas, você precisa se preocupar seriamente. Não é precipitado dizer que precisamos nos preocupar com a eclosão de uma guerra civil no México. E quando isso acontecer, teremos de olhar e enfrentar uma situação de urgência. Precisamos tentar resolver o problema e mudar a legislação que tem perpetuado este problema. Para resolver o problema da cocaína nos Estados Unidos, vocês têm que reconhecer que, até agora, não fizeram nada. E até poderem voltar à mesa e criar uma solução ou um plano melhor, o problema sempre existirá. Toda vez que eu prendo alguém, fico feliz porque sinto que estou fazendo a diferença. Tenho a esperança de que estou, evitando que o filho de alguém caia nas garras do crack. Nós precisamos continuar a luta até encontrar uma solução. Qual é a solução? Honestamente, eu não sei. Uma palavra final com relação à responsabilidade do presidente. Eu sempre hesito muito em trazer novas responsabilidades à Casa Branca, pois já há muitas aqui e acredito em delegar essas responsabilidades aos departamentos. Mas eu considero este problema tão urgente, considero que é uma responsabilidade total de todo o país. Às vezes, eu fico triste, porque tem membros de família viciados em crack. Eu sinto pelas internações. Eu sei que o produto que eu trouxe está nas ruas, suprindo a demanda. Se eu não trouxesse, outra pessoa o faria. Com certeza a cocaína é uma coisa positiva. Para mim, a despeito do meu braço. Porque o meu braço vai ficar bom. E tudo vai voltar ao normal em breve.
E aí eu vou poder continuar a fazer o que me faz feliz. Aquele é um cliente ou não? Eu tô louca pra comprar uma pedra. Tá, meu bem! Temos não só a responsabilidade, mas a autoridade para ver se nossa força é uma arma eficiente e coordenada. Que é que nos torna humanos. Eu poderia dizer que acredito que o futuro pode ser melhor do que o passado. Que o mundo está sujeito a mudanças e que nós podemos afetar essas mudanças. A premissa do programa é apresentar a história de todos nós, 7 bilhões de pessoas, de uma forma nunca vista antes. É a história de como chegamos onde estamos hoje. Se analisarmos a humanidade como uma espécie e o fato de que 99,999% de todas as espécies se extinguem, nós não deveríamos sobreviver. E, ao longo do caminho, a humanidade encontrou diversos obstáculos incríveis. Essa é a história do maior azarão de todos. Na série vamos ver uma grande variedade de pessoas e o que une todas elas são as mudanças que enfrentaram. Às vezes são pessoas famosas, outras vezes são pessoas más, que mudaram o mundo de forma inesperada. Queremos dar um exemplo disso. Mas muitas vezes nos focamos nas pessoas que mudaram a história e das quais nunca ouvimos falar. São aqueles momentos e eventos inesperados que deram início a grandes mudanças históricas. Uma decisão muito importante que nós tomamos no início foi garantir que toda a história que contamos tivesse um impacto sobre quem somos hoje. Costumamos pensar que história e ciência são temas muito distintos. Mas o que vemos aqui é que estão entrelaçados de uma forma surpreendente. É o que estamos apresentando aqui. A ciência dentro da história. Apresentamos a meteorologia, as ciências naturais, a geologia, a física, a biologia, a química. Porque tudo isso tem um papel extremamente impactante. Sem entender tudo isso, temos uma visão muito limitada de como os seres humanos evoluíram e se tornaram quem são. Ao aceitarmos que as forças do universo tiveram um papel maior, a história se torna mais emocionante. Um dos segredos para envolver as pessoas nesse tipo de série é contar histórias e criar personagens com quem possa se identificar. Se nos encararmos como uma espécie que, na verdade, não deveria ter sobrevivido, começamos a perceber que quase fomos extintos várias vezes, que em muitos lugares poderíamos não ter sobrevivido. E vendo o amplo leque que a série apresenta, vemos a aventura incrível que criamos. É o tipo de série que dá vida à história, que nos envolve e nos faz mergulhar em muito drama e grandes superações. Isso torna a narrativa empolgante e a história mais comovente.